Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 85, Matriarcas do Império, as mães que construíram Roma. Hoje, quando se celebra na maior parte do mundo os Dias das Mães, a gente vai fazer um episódio que vai fugir um pouco das mortes e das espadas para a vida e para o silêncio ali dos bastidores e das casas romanas. Sempre que a gente pensa na história de Roma, a gente vê os generais implacáveis, o Júlio César, o Caio Mário, o Sula, as legiões marchando, os senadores, o Cícero, o Catão. Mas a verdade é que por trás de cada um desses heróis vai ter uma força poderosa, silenciosa e formidável. As mães romanas. Hoje a gente vai explorar um pouco dessas mulheres, voltando lá para o começo e até onde a gente está hoje, que é o reinado do Augusto, que cobre o período monárquico e o período republicano de Roma. A história de Roma, ela não começa com um banquete ou mesmo com uma guerra, ela começa com o sacrifício de uma mãe. A Réa Sílvia, ou Silvia Réa, era filha do rei, nome todo, Alba Longa, Só que o rei foi assassinado, o tio, o usurpador, Amúlio, que era o irmão do rei, não queria concorrência e disse que a Sílvia devia se tornar uma vestal, que é uma espécie de freira que faz voto de castidade. Como a gente adora uma reviravolta nessas histórias, a Sílvia aparece grávida, e ela dá à luz a gêmeos, que a gente conhece como o Rômulo e o Remo. O Amúlio, que estava rei ali da Alba Longa, fica furioso, manda a Sílvia para a prisão e manda alguém matar os jovens, os bebês, atirando lá no rio Tibre. Mas o destino vai ter outros planos e os meninos vão sobreviver, alimentados por uma loba e criados por um pastor. É aqui que entra mais um detalhe fascinante que às vezes a gente esquece acerca dessa lenda, A figura da loba amamentando os fundadores de Roma, que é uma das estátuas mais famosas da história de Roma, não é apenas uma imagem bonitinha, Ela representa algo muito profundo. Ela representa o instinto materno, como uma força da natureza, que não é exclusiva de nós, seres humanos. Nesse mito, a loba ignora a sua natureza predatória, violenta, para responder ao choro de fome dos bebês. Isso mostra que a maternidade, na sua essência, é uma linguagem universal de preservação da vida e que precede leis, civilizações e vai além da espécie humana. Roma nasce dessa proteção brutal, natural, visceral e sugere que o império mais poderoso da antiguidade deve a sua existência a um instinto de cuidado que começou muito antes das primeiras pedras serem colocadas ali na colina do Palatino. Logo nos primeiros anos da cidade, o instinto materno provou ser mais forte do que a própria guerra. A gente sabe do infame rapto das Sabinas, das mulheres sabinas, quando e eventualmente o povo sabino volta para atacar Roma para recuperar suas mulheres. No meio desse campo de batalha, quando os exércitos estavam prestes a se massacrarem entre os sabinos de um lado e os romanos do outro, as mulheres sabinas, agora que eram mães de filhos romanos, interviram, Com seus cabelos desengrenhados, com as suas roupas rasgadas, elas se lançam entre as espadas, e imploram para que os pais delas, sabinos de um lado, e os maridos delas, romanos de outro, não manchassem de sangue a família que eles estavam criando. E elas gritaram que preferiam morrer a viver como órfãs se os maridos matassem os pais ou como viúvas se os pais matassem os maridos. O apelo dessas mães calou o campo de batalha e unificou os dois povos. E a gente sabe que os sabinos vão ser um dos primeiros povos a serem incorporados à cidade de Roma. Avançando na história da República Romana, a gente encontrou outra mãe que teve uma voz cujo peso foi maior do que o de um exército.
A gente lembra o Coriolano, era um general romano que foi banido injustamente e por questão de orgulho e por vingança, ele lidera um exército inimigo até os portões de Roma. Os senadores e os sacerdotes tentam dissuadi-lo, mas ele não quer saber de conversa. Até que os romanos mandam a mãe do Coriolano, chamada Vetúria, falar com ele. Quando o Coriolano corre para abraçar, ela para o filho com um balde de água fria. Ela diz assim: antes de receber seu abraço, deixe-me saber se eu vim ver um inimigo ou um filho. Se eu estou no seu acampamento como prisioneiro ou como mãe. Ela então argumenta que se ela não tivesse sido mãe, Roma não estaria em perigo. Né? Diante dessas palavras da mãe, o Coriolano desabou, né, em choro e retira suas tropas. Mais uma vez, uma matriarca romana vence onde as legiões, né, falharam. Mas se existe um nome que define a mãe modelo em Roma antiga, é a Cornélia, a mãe dos Gracos. Né? A gente já viu que ela era filha do Cipião africano, que derrotou lá o Cartago, ficou viúva cedo, teve que criar 12 filhos, apenas 3 chegam à idade adulta, mas ela é tão respeitada que o rei Ptolomeu do Egito lhe ofereceu a coroa em casamento, e ela disse que não, para poder continuar educando seus filhos, o Tibério e o Caio, né? E ficar no seu país. A Cornélia era muito ambiciosa para os seus filhos. Ela costumava dizer que quando as pessoas a chamavam de filha do Cipião, ela dizia: não, eu sou mãe dos Gracos. E é inspirada por ela que o Tibério e o Caio se tornam aqueles reformadores sociais que acabam desencadeando as reformas que vão levar às guerras civis, que vão dar o fim à República Romana e inaugurar o Império. Mesmo quando eles foram assassinados pelos senadores, o Caio e o Tibério foram assassinados, ela, Cornélia, mantém a cabeça erguida e ela fala dos seus infortúnios como se fosse de uma heroína dos tempos antigos. Em sua homenagem, uma das primeiras estátuas de uma mulher foi erguida em Roma, com uma simples inscrição, né, na base: Cornélia, a mãe dos Gracos. Obviamente, conforme a República vai dando lugar ao Império, as mães continuam agindo nos bastidores, né? Criando, educando e ajudando os seus filhos. O Júlio César, a mãe dele era Aurélia, né? Era uma guardiã da discrição da casa deles, e foi ela que descobriu o intruso disfarçado de mulher tentando se infiltrar. Ali aquele episódio que a gente viu uns 20 episódios atrás sobre o Cláudio Pulcro, né? Lá na casa do Júlio César, onde ele estava querendo seduzir a esposa do Júlio César. E a gente tem também a Átia, que é a mãe do Augusto, a mãe do Otávio, que falava sempre de mitos divinos para legitimar o poder do filho dela. E a gente não pode terminar de falar de matriarca em Roma sem falar da Lívia, né? A Lívia Drusila vai ser a irmã do Augusto, a mãe do Tibério, né? Ela vai ser bisavó do Calígula. Era uma mulher muito astuta. Inclusive o Calígula, o bisneto dela, dizia que ela era um Ulisses em roupa de mulher. Ela é frequentemente acusada de ter limpado ali o caminho sucessório para o seu filho Tibério, né? E ele foi realmente o sucessor do Augusto. E, embora ela tenha terminado a vida em conflito com o seu próprio filho, eventualmente o Cláudio vai cimentar o papel dela como deusa, né, e como Augusta, né? E ela finalmente mostra que as mães romanas não apenas criavam crianças, né, elas faziam imperadores. Então, da Réa Sílvia até as maquinações da Lívia, da política da Lívia, as mães moldaram a história do maior império da humanidade. As suas vozes pararam guerras e as suas lições formaram estadistas. Nesse Dia das Mães, a gente relembra essa força da mulher, da vontade e da resiliência feminina. Feliz Dia das Mães a todas as mães que nos ouvem. Sem vocês a gente não existiria e por vocês a gente continua por aqui. A gente se encontra no próximo episódio.